Oi, gente. Eu trago hoje só boas notícias eleitorais. A extrema-direita foi derrotada em Portugal e sofreu duas derrotas nos Estados Unidos duras. O Donald Trump sofreu duas derrotas nos Estados Unidos duras e a extrema-direita foi derrotada em Portugal por um socialista, ou pelo menos por uma pessoa do Partido Socialista, né? O António José Seguro foi a opção segura de Portugal para derrotar o André Ventura e derrotar com uma votação expressiva, né? Expressiva. Com 95% das urnas, o socialista tem 66% dos votos contra 34% da extrema-direita de André Ventura, meu xará, mas que felizmente não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo, pois o André Ventura foi derrotado com direito à música, entendeu? E a goleada, né? Essa foi uma goleada que o cara da extrema-direita, mas falar em goleada, gente, não tem só essa, não. O Lula já parabenizou e diz que a vitória, a derrota da direita é a vitória da democracia, né? Lá em Portugal, né? Ele diz que a eleição é uma vitória da democracia, que tem em vários lugares isso, né? Antônio José Seguro fez já o seu primeiro discurso, né? Enfim, votação histórica, vitória de um Portugal moderno e justo, né? Mas tem mais, gente, porque tem duas derrotas que o Trump sofreu, que eu quero falar com vocês, que também foram espetaculares. A primeira, de um sindicalista democrata que derrotou o candidato do Trump no Senado, no Texas, em um distrito ultraconservador, que o Trump tinha vencido por muito. Pois bem, né? O Taylor Ramet, em uma eleição suplementar realizada no sábado, né, ele teve 57% dos votos no Distrito 9, né? Enfim, revertendo um território tradicionalmente favorável aos republicanos. Taylor Ramet é líder sindical, veterano da Força Aérea e derrotou a republicana Leigh Wongas. E essa republicana, isso vale a pena dizer, contou com o apoio expresso do Donald Trump. Ou seja, essa derrota da Leigh Wongas foi uma derrota do Donald Trump. E o Donald Trump tinha vencido esse distrito por 17 pontos. Eu vou repetir, em 2024, o Trump ganhou esse distrito por 17 pontos e o Taylor Ramet ganhou agora de lavada. Vocês sabem o que isso significa? Isso significa que a eleição nos Estados Unidos esse ano, o Trump só não será derrotado de lavada se ele roubar a eleição. Porque os sinais estão claros. O tarifaço, a invasão da Venezuela, essas ameaças à Groenlândia, tudo isso fez com que a população estadunidense e o ICE, literalmente executando pessoas no meio da rua, atitudes de preconceito e de discriminação e de repressão a minorias explícitas pela Gestapo do Trump. Isso fez a população estadunidense dizer, basicamente, qualquer coisa menos o Trump. Partido Republicano tem que sair. A população estadunidense está reagindo, felizmente está reagindo, e tem uma outra derrota do Trump gigante que aconteceu há horas atrás, 24 horas atrás, ontem, né? O democrata Chester Barrett derrotou o republicano, né? Na Louisiana, num distrito que o Trump tinha vencido por 13 pontos em 2024. Vocês têm ideia o que é isso? Trump ganhou esse distrito por 13 pontos. E Martínez, olha o nome latino, ganhou por 62%, né? Comparado a 38% do republicano, o Brad Doigel. Ou seja, você está com o republicano no nome agora, você é associado ao ICE, você é associado ao preço absurdo das coisas devido ao tarifaço, você é associado a um governo que tenta realizar mudança de regime. Foi derrotado.
foi derrotado. E isso daí, a popularidade do Trump está na lata do lixo. Então a chance do Trump agora é apenas se ele tentar roubar a eleição. Só assim que ele consegue alguma coisa. Só assim que ele consegue. A popularidade dele está na lata do lixo, de onde nunca deveria ter saído. De onde nunca deveria ter saído. Né? Um cara obviamente preconceituoso, que lançou sua carreira com preconceito contra Barack Obama, né? E que trouxe o neofascismo à tona, que estava lá represado nos Estados Unidos, sempre esteve lá, né? Mas estava, digamos assim, não estava tão à vista, né? Pois agora veio com tudo, mostrou o neofascismo e, felizmente, a maior parte da população estadunidense está reagindo. Vamos ver essa reportagem do UOL sobre a vitória do Antônio José Seguro em Portugal e eu vou tecer alguns comentários. Vamos lá. Amanhã vamos começar a nossa semana abrindo aqui a nossa banquinha do Mercado Aberto já com muita informação. Informação que vem do fronte político. 2 eleições importantes, uma na Europa e uma na Ásia, nesse fim de semana que eu quero pincelar rapidamente com vocês. Começando por Portugal, né? Nosso aliado sempre de tanto tempo na Europa e uma eleição acompanhada com lupa e até uma certa apreensão e expectativa por parte do governo para saber quem chegaria à reta final. André, aliás, na verdade, a gente teve em décadas a primeira vez em que uma eleição para presidente em Portugal chegou ao segundo turno e a vitória foi de António José Seguro. De um partido de esquerda, Partido Socialista, ele é considerado uma figura socialista moderada e ele estava concorrendo contra o André Ventura, do partido Chega, um partido de extrema-direita que vem galgando degraus e ocupando cada vez mais espaço na política portuguesa. E pela primeira vez você teve essa contenda de segundo turno. Normalmente, o que você tem? Um candidato centro-esquerda e um candidato de centro-direita. Você teve esse ambiente da polarização se reproduzindo em Portugal e aí você teve um candidato de esquerda, que acabou levando, Antônio José Seguro, com 66% dos votos, todas as urnas apuradas, quase todas apuradas, contra 34%, quase 34% de André Ventura. Então, uma vitória maiúscula, esmagadora. Estão aí as bandeiras do Partido Socialista, apesar do chefe, o presidente não ser o chefe de Estado, né? Ele tem uma posição um pouco mais simbólica, mas mesmo assim ele detém poderes importantes, como, por exemplo, o poder de dissolver o parlamento diante de uma crise política. Então, veja, agora você vai ter um candidato de esquerda como presidente e um candidato de centro-direita, que é o Luís Montenegro, primeiro candidato não, né? Ele já é efetivamente o primeiro-ministro de Portugal, que também parabenizou Seguro. E em Portugal aconteceu uma coisa inversa do que havia acontecido no Chile. Lá, o então candidato de direita, o José Antônio Cast, recebeu o apoio de todos os outros partidos de centro-direita, de uma direita mais moderada, mais tradicional, que estavam concorrendo contra a candidata de esquerda de Gabriel Boric. Aqui em Portugal aconteceu o inverso. Todos os partidos de centro-direita imediatamente declararam apoio ao Seguro, que num trocadilho talvez um pouco infame, significa um futuro, na visão deles, mais seguro e mais dentro do esperado, né, com mais certezas do que incertezas para Portugal. Foi a opção segura lá de Portugal. Lula já parabenizou, já tem muita reação sobre isso. É uma vitória contra a extrema-direita, né? E essa diferença que foi citada aí da centro-direita apoiar a candidatura do Seguro, né, reflete uma leitura da população. Ou seja, a centro-direita não quis lá em Portugal, diferentemente do Chile, né, está do lado do André Ventura, que obviamente tem posições preconceituosas com os imigrantes. E agora cabe ao Partido Socialista reconquistar a maioria no parlamento para ter também o primeiro-ministro em uma eleição futura, né? Então, é uma etapa importante da liderança de centro-esquerda lá. É uma frente ampla, né? Uma frente ampla muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil com o PT
tendo uma frente ampla para enfrentar o neofascismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Três vitórias importantes contra a extrema-direita. 2 nos Estados Unidos, em distritos extremamente conservadores, que dão sinais claros, que Donald Trump está muito enfraquecido, né? E uma vitória gigantesca contra o neofascismo em Portugal. O que eu tenho a dizer para isso é que nós, aqui no Brasil, precisamos confirmar isso e derrotar a extrema-direita esse ano na presidência, nos governos de Estado, na Câmara de Deputados, no Senado Federal, em todas as esferas. É muito importante que a extrema-direita seja derrotada. E nesse ano nós vamos lembrar do que a extrema-direita fez durante a pandemia. Nós vamos lembrar do que a extrema-direita fez em recolocar o Brasil no mapa da fome. Nós vamos lembrar que foram avisados dos crimes do INSS, o governo Bolsonaro, e nada fez. Nós vamos lembrar. O Brasil tem que se lembrar. Os brasileiros se lembram. Precisam se lembrar, né? Para poder derrotar os inimigos da democracia, os inimigos da ciência, os inimigos das políticas públicas e os lacaios, os empregadinhos da classe dominante. E os subordinados, os batedores de continência para o imperialismo. Esses precisam ser derrotados. Nós precisamos fortalecer uma esquerda cada vez mais orgânica à classe trabalhadora. Grandes vitórias, mas inclusive nos Estados Unidos a vitória de um líder sindical, grandes vitórias. Grande vitória também já aconteceu há algum tempo, ano passado, em Nova York, com Zoran Mandani, e temos que pegar essas vitórias e crescer e conseguir no Brasil vitórias ainda maiores. O neofascismo é a grande ameaça civilizatória dos nossos tempos. É a luta das nossas vidas. E eu torço que vocês fortaleçam um canal que está lutando contra essa extrema-direita. E se você acredita nessa luta, gente, se inscreva no canal A Nova Máquina do Tempo, divulgue o canal, fortaleça o canal. Eu peço que vocês façam isso. Se você gosta muito, pode se tornar membro, apoiador, pode fazer um pix para andretj@terra.com.br, pode fazer um dos nossos cursos. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente. E até breve.